A galera, e aí meu povo? Bené, a galera chegou. E aí galera, tudo bem? Bené foi no banheiro ali. Ô Bené, a galera tá aqui já. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. E como é que vocês estão? Tudo bom? Já não sei nem qual dia de quarentena que a gente tá. Já tô aqui enlouquecendo. Mas hoje vocês têm aula de mata. Eita. Foi isso. Bené. Meu Deus do céu. Ficou escuro. Por que tá tendo queda de energia? Faltou energia. Meu Deus do céu. Bené. Meu Deus, calma, gente. Pera aí, calma. Ô, Bené. Ô, Bené, o que aconteceu, mano? Bom, eu tava lá fora no banheiro, deu uma explosão no poste. Que explosão, meu Deus do céu! Solta a videoaula aí, solta a videoaula aí. Estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. Fala, meu povo, estamos aqui na terceira aula de matemática comigo, né, Radamés, professor dos caras de pau do vestibular, como vocês já conhecem, e aí, continuando aquela ideia de dar uma revisada bacana nos conteúdos que vocês têm um pouco de dificuldade de matemática básica, nós vamos ver hoje as tão temidas operações com números decimais. Então, nós vamos ver exatamente como é que a gente pode fazer as contas manualmente com aqueles números que têm vírgula, que são valores que vocês encontram bastante em matemática, mas aí em física e em química aparece também. Então, é necessário que vocês saibam fazer esse tipo de cálculo até de uma forma um pouco rápida manualmente, porque como todo mundo sabe, na prova do Enem não existe calculadora. Uma outra coisa é que na prova do Enem nós não temos também o uso do lápis. Por isso que é interessante para quem tiver dificuldade com escrever, rabiscar a folha, começar a estudar já em casa mesmo usando caneta preta. Então façam todos os cálculos, tudo que vocês forem anotar, façam isso com caneta. Porque aí, quando você estiver lá calculando o que errar, você vai poder riscar aquilo e continuar calculando numa outra parte da folha sem nenhum problema e vai se acostumar, vamos dizer, com aquela sujeira lá na tua folha. Isso para algumas pessoas pode ser balela, mas tem outras que gostam de coisas organizadas que pode gerar um certo desespero lá na hora de calcular as coisas na tua prova do Enem. Dois fatores: falta de espaço, a prova ela não tem grandes áreas em branco para que você possa rabiscar e calcular. E segunda coisa, você só tem a caneta. Você não pode se dar o luxo de pegar lá, eita, errei. Apago o que foi escrito a lápis e reescrevo. Então tenham cuidado com isso. Isso serve para tudo que for disciplina exata. Então vamos à aula de hoje. Bom, nas operações com números decimais, está dentro lá do conjunto dos números racionais, que a gente já viu na última aula, né, na aula anterior. E aí nós vamos falar de cada uma das operações, iniciando sempre por adição e subtração, que são as nossas duas primeiras operações. Duas regras simples devem ser seguidas, tá bom? Primeira delas, toda vez que a gente quiser adicionar ou subtrair dois números ou mais números, é preciso que a gente iguale o número de casas decimais. Como assim, Radão? Como assim, professor? Todos os valores que a gente deseja operar, somar, adicionar ou subtrair, eles devem ter a mesma quantidade de algarismos. Então vamos dizer que o nosso primeiro número seja 1,27. Então ele tem 3 algarismos, né? Que é o 1, o 2 e o 7. O número que vai somar, adicionar ou subtrair dele tem que ter também 3 algarismos. Vamos supor que ele seja 3,2. Então 1,27 menos 3,2. Eu tenho que pegar esse 3,2 e completar com zeros para que eles fiquem exatamente com a mesma quantidade de algarismos que eu tenho no primeiro valor. Segunda observação é que a vírgula do número tem que ficar embaixo da vírgula do outro número. Então, vírgula embaixo de vírgula, e aí a gente pode adicionar e diminuir normalmente, tá certo?
Vamos para os exemplos, fiquei falando e mostrando números. É sempre mais fácil de visualizar como as coisas acontecem. Primeiro exemplo, 4,25 mais 6 mais 3,982. Precisamos adicionar esses três valores. E aí vamos lá, né? 4,25 mais 6 mais 3,982. São esses os valores que a gente precisa operar. Dois deles, facilmente a gente consegue visualizar onde a vírgula está localizada. E aí já é possível colocar vírgula abaixo de vírgula e realizar um princípio da operação. Então, vamos fazer isso, né? 4,25 mais 3,982. Aí vem a grande questão. Tem um número 6 ali pra gente. Onde está a vírgula do número 6? Aí você vem aqui, ó, vem com a dica do Radão para você nunca mais esquecer de onde se localizam as coisas implícitas, as coisas escondidas em números na matemática. Lá em português tem aquela história, né, de coisa implícita, escondida, não sei o que, a palavra assim, assado. Aqui na matemática, a gente também tem coisa implícita, que é coisa escondida nos números, que são informações que a gente não precisa escrever e a gente só escreve quando vai usar, e esse é um caso. Então, esse número 6, que está aí destacado para a gente, vou escrever aqui bem grandão para a gente visualizar, nós temos algumas informações escondidas nele que só irão aparecer quando necessário na hora do cálculo. Então, esse 6, ele tem escondido nele, primeira coisa, que é o que a gente vai precisar na operação, uma vírgula aqui à direita do número. E após essa vírgula, eu posso colocar quantos zeros forem necessários para que eu realize a minha operação. Mas existem outras coisas escondidas. Segunda, aqui em cima, a gente tem uma potência 1. Então, eu tenho um número 1 aqui em cima, que eu deixo escondido e eu só utilizo ele quando na realização de operações envolvendo potências, né? Multiplicação ou divisão de potências de mesma base, aí eu preciso somar, subtrair esse número, ou lá nas operações exponenciais. Terceira coisa, esse número, ele também é divisível por 1, que a gente usa, como foi visto lá na aula anterior, na divisão de frações, quando é necessário inverter o número ou quando a gente tem uma potência negativa. E quarta coisa, eu tenho a multiplicação desse número pelo número 1. Então, são 4 coisas escondidas, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar sempre que for necessário. Mas, professor, e se for uma letra? Nada muda, tá? Vamos dizer que a gente tenha um número A qualquer, e aí neste número A eu tenho algumas dessas propriedades implícitas. Esse número A, ele possui o expoente, ele também é divisível por 1 e é multiplicável por 1. Assim que eu descobrir qual é o valor desse número A, aí sim eu posso atribuir a ele também essa questão da vírgula, caso ele já não tenha propriamente essa vírgula, tá certo? Mas, professor, e quando o número é negativo? É muito simples. Significa que esse número que está multiplicando o valor, ele é, na verdade, 1 menos 1. E aí eu posso tornar o valor negativo desta forma. Beleza? Então, considerando a existência dessa vírgula implícita, aí a gente vai escrever o 6 logo abaixo do número 3, colocar a vírgula à direita do número, e aí a gente parte para a segunda, ou melhor, para a primeira regra, que é igualar o número de casas decimais. O que é isso, professor? Olha os 3,982. Do lado direito da vírgula, nós temos 3 algarismos, 3 números. Então, o 4,25 e o 6 devem apresentar exatamente essa mesma quantidade de números. Para isso,
a gente vai colocar 0 o quanto for necessário. Então, 1 0 no 4,25 e 3 zeros no número 6. Fiz isso, igualei as casas decimais, posso agora proceder com o meu processo de adição sem nenhum problema. E aí, para adicionar números, a gente sempre começa do final, da última casa que é das unidades, até as casas mais à esquerda. Então, sempre da direita para a esquerda é feita a soma. Bom, 0 mais 2 mais 0 vai dar 2. 5 mais 8, 13. Portanto, 3, eu vou subir 1 aqui para ser somado. 9 mais 1, 10. Mais 2, 12. Para facilitar a vida. Vem mais 1 aqui também. Portanto, 6 mais 4, 10. Mais 3, 13. Mais 1, 14. E a vírgula, professor? O que é que eu faço com ela? Só baixo na mesma posição. E aí, quando eu faço isso, realizei a minha adição sem nenhum problema. É só respeitar a regra de vírgula abaixo de vírgula e zeros inseridos no número quando necessário, a gente realiza a operação normalmente. Segundo exemplo, 13,8. Eu vou subtrair de 6,429. Pronto. É essa operação que eu desejo, tá bom? A regra continua sendo a mesma. Eu preciso, do lado direito da vírgula, manter a mesma quantidade de casas decimais. Para isso, o 13,8 irá receber 2 elementos 0. E aí a gente pode proceder normalmente com a nossa subtração. Considerando isso, aí vem a regrinha da subtração, né? Sempre que o número de cima for menor, eu tenho que ou pedir emprestado, como muitos de vocês gostam de fazer, ou considerar a adição de 10 no número lá em cima. Enfim, use o caminho que você achar mais fácil. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho 9, quero chegar em 10. Falta 1 unidade. Fiz isso. O número que estiver do lado esquerdo do 9 vai receber mais 1. Então eu vou considerar que esse 2, na verdade, é 3 agora. Tenho 3, quero chegar em 10. Faltam 7. Mais 1 aqui no 4, então ele passa a ser 5. 8 menos 5, 3. Tenho 6, quero chegar em 13. Faltam 7. Já posso baixar a vírgula aqui. E veio 1 aqui para frente, ó. 1 menos 1, 0. Então, meu resultado é 7,371. E eu realizei a minha subtração sem nenhum problema. Beleza? Terceiro exemplo. Quando a gente tem um dos números muito menor que o outro. E aí, isso pode gerar algum tipo de confusão. Temos a seguinte subtração agora. 1 menos 0,0075. Processo de subtração continua sendo exatamente o mesmo. Completa com zeros o número 1. Lembra de colocar a vírgula à direita do número. E aí é só correr para a felicidade e realizar a operação subtração sem nenhum problema. Tenho 5, quero chegar em 10. 5, somei 1 ao 7. Tenho 8 agora. 8 para chegar em 10. 2. Somo 1 aqui ao 0. 1 para chegar em 10, 9. Somo 1 aqui ao 0. 1 para chegar em 10, 9 também. Somo 1 a esse 0 final. E aí 1 menos 1, 0,9925. Portanto, eu posso realizar a minha subtração sem nenhum problema. Por enquanto só tivemos resultados positivos, porque os números maiores, eles são números positivos, tá bom? E finalmente, mais uma adição. Vou colocar aqui no centro, tá? E aí, a gente parte para a operação multiplicação, que é aquela mais fácil quando se fala em números decimais. Iremos adicionar agora 5,4
87 mais 2,758. Completa lá com o 0, que sempre é necessário, e agora faz a tua adição normalmente. 8 mais 0 é 8, 5 mais 7, 12, 2 vai 1. Aqui vai ficar 8 mais 8, que é 16. Soma 1, 7 mais 1, 8,628. E a gente finaliza a operação adição envolvendo números decimais. Próxima operação, multiplicação. É aquela operação mais simples e mais fácil de todos. Porque apesar de a gente ter aí dois valores, observe que são dois números com 3 algarismos, a operação multiplicação se torna mais simples. Por quê? Eu pego os números, vou multiplicar eles normalmente, como se eles não fossem números decimais, e somente no final é que a gente considera de colocar a vírgula para deixar ele no formato decimal como os números originais. Vixe, professor, entendi nada. Vamos entender então. 2,35 vezes 3,42. É essa multiplicação que a gente deseja realizar. Esquece um pouquinho que existe a vírgula ali e começa multiplicando os números normalmente. 2 vezes 5, 10, 0 vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. Coloca um sinalzinho de mais aqui só para você deslocar a casa decimal e não se confundir na hora da soma, tá? 4 vezes 5, 20. 0 vão 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 4 vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Aí eu coloco assim, ó, para facilitar, dois sinaizinhos de mais agora para garantir o deslocamento da casa decimal de forma certa e você não se confundir na hora da soma. 3 vezes 5, 15. 5 foi 1 lá para cima. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 0 foi 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Passo o traço e agora é só adicionar os valores. Repete o 0. 7 a gente repete também. 4 mais 4, 8. Mais 5, 13. 3 foi 1. 9 mais 1, 10. 0 vai 1. 7 mais 1, 8. Pronto. Fiz a minha operação multiplicação sem me preocupar com a vírgula. Agora, para finalizar a operação, eu vejo nos números originais quantos números, quantos algarismos eu tenho do lado direito da vírgula. Então nós temos 1, 2, 3, 4 números do lado direito da vírgula. No meu resultado, do lado direito da vírgula, eu tenho que ter exatamente os mesmos 4 números. Então eu venho, ó, do final para o início, conto 4 números e coloco a vírgula depois dele. Vamos lá. 1, 2, 3, quarto número. Então, depois dele está a nossa vírgula, exatamente aqui no número 8. Tenho 4 números depois da vírgula no início, 4 números depois da vírgula no final. Finalizo minha operação multiplicação. E é sempre assim. Você multiplica os valores normalmente, no final, volta para os valores originais, conta quantos números você tem do lado direito da vírgula, coloca isso no final, na tua resposta, e corre para o abraço para marcar o gabarito de forma correta. Agora a gente parte para a nossa última operação, que é aquela mais amada, aquela que você não consegue dormir sem fazer 10 pelo menos, que é a nossa divisão, o amor de todas as pessoas. Eu sei que você chega para o seu boy, para a sua boyza e diz assim: eu amo dividir com você, eu adoro a divisão. E aí a gente vai ver que a divisão, ela tem as suas particularidades, né? Tem os seus detalhes, mas que, se você for com calma e paciência, vai conseguir memorizar cada um desses passo a passo e passar a realizar as divisões de forma mais correta e mais tranquila também. Antes de falar da divisão, eu vou dar uma dica em relação à multiplicação. Todas as vezes que a gente
multiplicar um número por 0,5, o nosso resultado ele vai ser o resultado vai ser a metade do número que a gente está operando. Observa, temos aqui 4,28 e vamos multiplicar ele por 0,5. Eu falei, a gente procede à multiplicação de uma forma direta, sem pensar na vírgula, né? Então vamos lá. 5 vezes 8, 40. 0, 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 4 vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Aí eu tenho que agora contar o número de casas. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veja se 2,14 não é exatamente a metade de 4,28 que a gente tinha inicialmente. Porque esse zerinho à direita aqui, ele não conta pra gente. Só se você for pegar esse número e somar ou subtrair com algum outro. Mas ó, 2,14 é exatamente a metade de 4,28. E é por isso que quando a gente vai para a operação divisão, que é a operação inversa da multiplicação, que acontece exatamente o contrário. Qualquer número que a gente dividir por 0,5, o resultado é o dobro do número. Então, enquanto o resultado é a metade, multiplicação, na divisão o resultado vai ser o dobro. E a gente vai fazer exemplo com isso. Vamos às regras da divisão. Primeira delas, toda vez que a gente quiser dividir dois números, é preciso que a gente iguale o número de casas decimais entre o dividendo e um divisor. Vamos fazer exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Então temos aqui 8,27 e vamos dividir isso por 3,2. Pronto. Essa é a nossa divisão. O que é que essa primeira regra diz? Tenho que igualar o número de casas decimais. Então eu tenho que colocar 0, nesse caso no divisor, para que eu fique com a mesma quantidade de números à direita da vírgula e possa dividir normalmente. Então aqui, ó, somente isso. Coloquei um 0 ali dentro. Feito isso, dois números à direita da vírgula, dois números à direita da vírgula. Posso agora tirar a vírgula, esquecer que ela existe e partir para a minha divisão normalmente. E aí a gente faz a divisão naquele formato que a gente já viu, né? Eu pego o número, dividendo, 320, divisor, desculpem, e vou ver por quanto eu multiplico ele para ficar perto de 827 ou igual a esse número. Aí a gente vai fazer isso aqui vezes 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 640. Eu já observo que se eu somar aqui 320 vai dar 900 e alguma coisa, passa do número que a gente quer dividir, então eu vou usar 2. Pego o número 2, coloco lá no meu quociente, coloco um 2, e aí a gente multiplica ele por 320, portanto 640, e diminui. Faz a conta de menos, normalmente como a gente já viu, o 7 a gente só baixa, tem um 4 para chegar em 12, vai dar 8, soma 1 aqui, 7, portanto 8 menos 7, 1. O nosso resto da divisão, provisoriamente ficou 187. Só que é a partir de agora que a gente vai poder tentar diminuir um pouquinho esse resto, e para isso a gente usa o seguinte artifício. Lá no quociente, nós vamos colocar uma vírgula à direita do 2, que é para ter a nossa primeira casa decimal. Feito isso, automaticamente a gente também coloca um 0 aqui no resto, que é para poder permitir que a divisão aconteça. Então, a gente faz isso para obedecer, ó, essa segunda regra. No quociente, quando eu colocar uma vírgula, eu posso colocar um 0 no resto para poder tentar dividir, porque o resto agora é o nosso dividendo.
Bom, 1870 é maior que 320. Vamos tentar dividir. E aí, 320, vamos multiplicar ele por 5, para ver se chega perto ou fica igual a 1870. 5 vezes 0 é 0, vezes 2, 10, 0, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 1.600. Já sei que se eu somar 320 ali, eu passo 1.870. Então, 5 é o nosso número. Como eu já sei o resultado da multiplicação, é só diminuir, tá bom? Faço agora a minha subtração normalmente. Repete o 0 aqui no final. Repete o 7. 8 menos 6 vai dar 2. E 1 menos 1 deu 0. Aí vem o momento em que vocês têm bastante dificuldade. A vírgula, ela já existe lá no quociente. Se ela já existe, eu não preciso me preocupar mais com a vírgula. Eu só vou agora utilizar do 0 para tentar efetuar a minha divisão. Portanto, eu vou vir aqui, ó, já existe a vírgula, 270 é pouco, então eu vou adicionar um 0 a ele, para que fique 2.700, e agora tento dividir novamente. Vou então multiplicar 320 por 8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 2, 16, 6 vai 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25, e esse vai ser o número mais próximo. Coloquei o 8 ao lado do 5. O 2.560 eu coloco aqui abaixo do resto e faço a minha subtração normalmente. Então, observa. 0, 6 para 10, 4 vai 1. 7 menos 6, 1. E 0, portanto, sobrou 140. Como eu já tenho duas casas decimais, eu posso parar por aqui. Porque provavelmente esse número ele pode gerar uma dízima periódica para a gente, tá bom? Como exercício, bom, existe uma outra forma de divisão, que é quando o meu dividendo ele é menor que o meu divisor. E aí eu posso acrescentar zeros para poder iniciar a divisão da seguinte forma. Supõe que tenhamos 0,22 dividido por 3,4. Bom, primeira coisa, precisamos igualar o número de casas decimais. Com 0 lá no 3,4. Quando eu fizer isso, eu vou precisar cortar a vírgula. Corto a vírgula e aí eu fico com 22 dividido por 340. Não dá para dividir. Para poder iniciar a divisão, é o que essa segunda regra diz para a gente. Eu vou pegar um 0, colocar no quociente, acompanhar ele de uma vírgula. Quando eu fizer isso, eu coloco mais um 0 lá no meu dividendo. Tenho agora 220 dividido por 340. Ainda não dá para dividir. Então, o que é que eu faço? Volto no meu quociente, coloco mais um 0 e vou lá em cima e coloco um 0 no meu dividendo. Aí sim, a minha divisão ela pode acontecer e é isso que a gente vai fazer agora. Então, de novo, ó, ficamos com 22 dividido por 340, divisão que não é possível de ser feita. Primeira coisa, um 0 no quociente com vírgula e um 0 lá na parte de cima. Ainda não dá para dividir, Radão. Um 0 novamente na parte de baixo, um 0 lá em cima e agora a gente parte para a divisão normalmente. Então vamos lá, 340, vamos multiplicar por 6. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 4, 24. 4 vão 2. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20. 2040. Se eu somar 300, vai dar 2300. Então passa. Logo, eu vou usar 6.
2040. Faço a minha subtração. 4 para 10, 6. Vai 1. 2 menos 1, 1. Fiquei com 160 de resto. Aí é outro momento que você pode ter dúvida. Já tem uma vírgula lá em cima. Sobrou um resto grande, mas eu quero continuar dividindo. Então o que é que eu faço, professor? Só coloca um zero no resto e vê se dá para dividir novamente. É isso que você vai fazer. Então, pega o 1.600 e procede a divisão pelo 340. Isso aqui vai dar. Então, já tenho a seguinte situação. 160 foi o meu resto. Já possuo uma vírgula lá no meu quociente. Para continuar a divisão, basta colocar um zero ao lado do 160 e continuar a divisão normalmente. Observa. 4 no meu quociente. Vou multiplicar pelo 340 e proceder com a minha divisão. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 4, 16. 6 vai 1. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Então, eu tenho 1.360. Se eu somasse aqui 340, iria passar de 1.600. Subtraio. 0. 6 para chegar em 10. 4 vai 1. 6 menos 4, 2. 1 menos 1, 0. E aí a gente pode finalizar por aqui. Então, lembre-se desse passo a passo na divisão. Duas situações são possíveis. A primeira, quando é somente completar as casas decimais e proceder à tua divisão normalmente. A segunda, quando, mesmo após completar a casa decimal, ainda não é possível ser feita a divisão. Para isto, você tem que colocar um zero no teu quociente com uma vírgula e ir adicionando zeros, tanto no dividendo quanto no quociente, quantos forem necessários até a divisão ser possível de ser feita. Fez a divisão, sobrou um resto, olha que teu quociente já tem a vírgula, então é só colocar um zero no resto e continuar dividindo normalmente. Não esquece de marcar o CPV, né? Faz um print da tela, marca lá a Quarentena CPV, marca lá o meu Instagram também, @JoséRadamés, josé.radamés. Curte esse vídeo, compartilha quando for possível com seus amigos. Bons estudos, não esqueçam de fazer os exercícios, lembrando que vai ser disponibilizada uma lista de exercícios para que vocês façam e tirem dúvidas durante a live ou tirem dúvidas comigo também. Basta falar comigo que sempre que puder eu respondo a todos vocês. Um beijo do gordo, boa aula e a gente se vê no nosso próximo encontro. É só um estágio pra dominação. Caras de